Fronteira Arte e Cultura falou assim, tem algo pior que o Centrão? Aí eu vou falar, não tem. E aí eu coloquei aqui um negócio, cara. Que bom, né? Que bom que a gente está no governo Lula. E aí a gente critica o governo Lula quando a gente tem que criticar, mas a gente tem que elogiar também quando o TCU faz um negócio desse, mesmo contra Arthur Lira. Então isso tem que ser louvável. Isso tem que acontecer, gente. Isso tem que acontecer. O Lira não pode só sair andando como se nada tivesse acontecido, né? Várias acusações pesadíssimas. Ele não persegue nada, sai caçando quem quer dentro da Câmara e fica por isso. Né? Ele é o verdadeiro ditador. Ele que rouba a função de outro poder, né? Quando ele foi o primeiro-ministro do Brasil executando o orçamento que o Bolsonaro entregou para ele, para não ser empichado durante a pandemia. Né? Enquanto o mundo todo falava em fiquem em casa, protejam-se e usem máscara, Bolsonaro passava a governabilidade do governo. A governabilidade do governo é redundante, né? Passava a governabilidade do executivo, para ficar melhor, para o legislativo via emenda secreta para o Arthur Lira, para ele administrar isso. Então, o Tribunal de Contas da União determinou a anulação de 46 acordos firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e municípios de Pernambuco e Alagoas após reconhecer que houve fraude na compra de kits robótica para escolas públicas com estrutura precária durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os recursos tinham a rúbrica das emendas do relator, mais conhecidas como orçamento secreto. A decisão atinge diretamente o esquema que envolvia aliados do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A decisão do TCU foi tomada nessa quarta, anteontem, dia 7. As irregularidades verificadas são graves e não há possibilidade de saná-las e dar seguimento aos termos de compromisso celebrados, uma vez que as especificações técnicas e os preços de referência definidos de forma irregular contaminaram todas as disposições dos ajustes firmados. Destacou o ministro relator Walton Alencar, relator do processo no Tribunal de Contas. A compra e venda dos kits robótica em valores superfaturados foi alvo de investigação da Polícia Federal, após o jornal Folha de São Paulo revelar em abril de 2022 que o governo Bolsonaro tinha destinado 26 milhões de reais em kit robótica para pequenos municípios em Alagoas, cujas escolas não tinham estruturas básicas. Agora você imagina uma escola que não tem sala de aula, água encanada, internet e computador, recebendo kits de robótica. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Lira, inclusive, tinha indicado 32 milhões de orçamento secreto para kits robóticas, conforme noticiou Metrópolis à época. Uma empresa de um aliado de Lira foi beneficiada diretamente com os contratos firmados com as prefeituras. A Megalic Limitada, de Edmundo Catunda, tinha contratos com 15 prefeituras de 50 municípios analisados pelo TCU. Edmundo é pai do vereador de Maceió, João Catunda, que tem várias postagens nas redes sociais com Lira. E aqui o bonitão da foto aqui. Então parece que a gente já tem, né, o orçamento, o operador e a empresa em questão que estava sendo beneficiada, sendo laranja desse esquema, né? Então, eu não sei se a galera lembra desse escândalo que começou em 2022, mas foi algo muito, muito, muito falado. Teve matéria no Fantástico, porque daí quando tem matéria no Fantástico, quer dizer que o negócio está grande, né? Que eles têm que dar, eles não podem estar do lado né, de certas pessoas. Aí eles têm que falar, né? E aí teve até matéria no Fantástico e tal, e é uma coisa escandalosa mesmo. E que bom que mesmo depois de 3 anos, isso tenha vindo à tona e tenham sido cancelados esses contratos, e que agora isso seja o começo do fim, né? Eu acho difícil que, de alguma forma, o Arthur Lira seja culpabilizado realmente. Eu acho isso muito difícil, porque a gente sabe que quem mandava era ele e quem continua mandando é ele, né? Exatamente. Então, mas que algum tipo de penalização isso tenha, né? Vocês não acham?
que vocês acham? Eu acho que não vai acontecer nada, sem querer ser chato e Vai acabar já em sendo. pizza. Não, cara, tipo, o Arthur Lira ainda manda muito o Hugo Mota tá lá por causa dele, entendeu? E o cara elegeu um cara que, é ele, só que com outro nome. Não, é ele, total. E eu acho muito triste a gente ver, tipo, que... Aí eu vou voltar no Bolsonaro, cara. Porque o Bolsonaro que nos deixou de herança, cara, esse Congresso... Assim, o Congresso sempre teve problemas, mas o Congresso, eu respeito muito o Congresso. Outro dia eu vi o Megali, né, aquele cara que fazia o programa, que agora tá no Flow? Que agora tá no Flow, com desprezo profundo. Tava na Band News. Não, ele tava lá no Flow e com profundo desprezo pelo Congresso, assim, eu fiquei bem triste com isso, assim, porque eu respeitava ele, assim, não muito, mas algum respeito eu tinha. Legal. Ele sempre foi legal. Lá com o Zé Simão. Mas o Congresso é essencial para qualquer democracia. E o Congresso, mais ou menos, é sempre o reflexo do que é a nossa sociedade e o tipo de negociata, de tipo de acordo que a sociedade tolera. Então, a gente vê hoje um Congresso, assim, eu não estou justificando alguns equívocos que o governo Lula fez só por causa do Congresso. Tem equívocos que são feitos porque o governo Lula realmente comete vários erros, ponto. E a gente fala isso aqui. Se você quiser opinião fofinha sobre o governo Lula, tem a Fórum, DCM e o 247. Aqui não. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: o Congresso está lá e está fazendo o que quer e o que não quer, cara. E agora a gente vai ter que esperar. Eu espero, entendeu? Porque, assim, se o Lula vai ser reeleito, se não vai ser, quem vai ser o próximo presidente, que a gente tenha um Congresso um pouquinho melhor. Já seria muito bom, assim. Porque esse Congresso, com essa corja de extrema-direita, esse centrão turbinado, e a esquerda lá no cantinho do castigo, o Brasil vai continuar na merda. Então, vamos esperar. Vamos ver, né? Veremos. Você acha, Claudinho? Você acha que a gente recebeu aqui o... Vai se ferrar? Não, né? Eu também acho que não. Não, acho que não. Nem a ponto de ser, cara, ainda deve ser reeleito ainda, ano que vem. Vai, com certeza. Vocês acham que ele tentaria Senado? Vai ser senador. Ou ele vai ficar no... Senador, ele ganha com os dois pés nas costas. Ele quer ser senador, ele vai ser eleito senador. Aqui, ó, me cobrem depois, em novembro do ano que vem, Arthur Lira será senador da República de Alagoas. República de Alagoas. Assim como eu falo que o Ciro Gomes não ganha nem para síndico de prédio, o Lira ganha para senador com os dois pés nas costas. Assim. Vai. O Renan Calheiros vai fazer oposição. Eu acho que para Senado o Ciro ganharia também. Ganha. Mas ele quer ser presidente. Presidente ele não ganha, não, mas para senador... Ele tem uma visão distorcida da realidade, né? O Ciro sempre com facilidade.